Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Hoje, iniciamos a nossa análise dentro do capítulo 13 de Josué. E se no capítulo anterior nós vimos que Josué havia conquistado cidades e derrotado 31 reis, mostrando toda a vitalidade nas conquistas, esse capítulo começa com uma constatação do Eterno. Vamos ler o verso 1 de Josué, capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A primeira coisa a se perceber aqui é claro, Josué já era idoso. De acordo com o rabino Abraham Blau, o líder guerreiro de Israel já tinha 89 anos de idade e ainda havia muita terra para ser conquistada. E agora? E agora que tudo bem se eu envelhecer e não ter alcançado conquistar toda a terra. Existe algo que precisamos perceber em nossas vidas, é que os dias, os meses e os anos passam. Se eu conquistar muitas coisas, Baruch Hashem por isso, bendito seja Deus. Mas se eu não alcançar tudo o que eu havia planejado, nem por isso eu sou um fracasso. Posso entender e aceitar com tranquilidade que os anos passam, o meu corpo e a mente já não respondem com a mesma velocidade de antes, e que aquilo que não fui capaz de alcançar, talvez seja porque meus filhos precisam seguir a partir dali e continuar conquistando por seus próprios méritos e esforços pessoais. Talvez o próprio Josué não tenha se apercebido de seu envelhecimento, e foi necessário que Deus o alertasse a respeito. Mas como assim alguém não ser capaz de ver que envelheceu? Na verdade, isso é bem comum. Pessoas acharem que ainda estão plenamente capazes, mas isso acontece justamente porque essas pessoas são apegadas a cargos, atribuições e não conseguem desapegar de seu status social. O próprio Talmud afirma, quando descreve as fases da vida lá em Pirkei Avot, capítulo 5, a Mishnah 25, que aos 40 anos é a fase da inteligência, aos 50 se pode dar conselhos, aos 60 começa-se a envelhecer, aos 70 é a velhice e aos 80 perdem-se as forças, aos 90 já é a decrepitude, quer dizer, a vida já definhou. Isso está também descrito resumidamente no Salmo 90, versículo 10, quando diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Mas neste caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Deus não fazia aqui uma crítica a Josué, mas estava o guiando nos próximos passos a seguir. Nos versos subsequentes, nós temos relatado todo o território ainda a ser conquistado, mas o Eterno ordena a Josué fazer a distribuição das terras entre as tribos. Qual é a razão disso? Segundo Abraham Blau, talvez não tenha sido a tarefa de Josué conquistar toda a terra de uma vez, até porque a Torá diz lá em Êxodo 23:30, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Deus, ainda assim, encoraja Josué a distribuir as terras entre as tribos de Israel, a fim de afirmar seus direitos sobre ela e animar as tribos para que cada um conheça a sua parte e a conquiste no momento oportuno. A vida de Josué não terminava ali. Ainda tinha coisas a serem feitas, mas ele não mais seria aquele guerreiro determinado. Talvez essa seja a lição a ser aprendida por todos nós. Nossa comunidade é formada por pessoas de todas as idades, desde bebês, crianças em idade escolar, jovens sonhando com o futuro, trabalhadores em plena atividade, avós encantados com seus netinhos e idosos desfrutando de seus anos derradeiros de vida. E é nosso dever entender em que fase estamos. Um jovem imaturo não pode querer ser o líder absoluto, mas também um idoso não pode prejudicar o andamento da comunidade só porque ele quer
e se acha ainda capaz de guiar o rebanho do Eterno. Aprendamos a desfrutar de cada fase da nossa vida como uma dádiva do Eterno e tenhamos sempre, todos os dias, independente da nossa idade, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.